Olá, boa tarde. Estamos retornando com a leitura bíblica diária. Nós ficamos aí, em um breve período sem fazer as nossas postagens da leitura bíblica. O mês de outubro está sendo, um mês bem desafiador com respeito ao nosso tempo, nosso trabalho. Então nós estamos retornando para dar continuidade à nossa leitura bíblica diária, que é um programa de leitura onde a gente coloca aqui, as postagens, a gravação da leitura de capítulos da Bíblia, uma leitura simples, sem, somente uma leitura para ter um acompanhamento. E aí a gente fala algumas coisas importantes ali que a gente entende no momento, mas é justamente para que você possa acompanhar a leitura e ter aí o contato com a Bíblia. E nós iniciamos a leitura no Evangelho, segundo escreveu Mateus, Evangelho de Jesus Cristo. E nós já estamos no capítulo 8, agora a segunda parte do capítulo 8, que vai a partir do versículo 18, tá bom? Capítulo 8 de Mateus, versículo 18, diz assim: E quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens aos seus discípulos para atravessar para o outro lado. Nesse exato momento, um dos mestres da lei disse a ele: Mestre, eu seguirei o Senhor onde quer que for. Mas Jesus respondeu: As raposas têm tocas e os passarinhos têm ninhos, porém o Filho do Homem não tem um lugar para repousar sua cabeça. Um outro discípulo disse: Senhor, deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Mas Jesus lhe disse: Siga-me agora. Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Então ele entrou num barco e começou a atravessar o mar com os seus discípulos. De repente, levantou-se uma terrível tempestade, de tal maneira que as ondas começaram a inundar o barco, mas Jesus estava dormindo. Os discípulos foram acordar Jesus gritando: Senhor, salve-nos, estamos afundando. Mas Jesus respondeu: Ó homens de tão pouca fé, por que vocês estão com tanto medo? Então ele se levantou, repreendeu o vento e as ondas, e a tempestade passou e tudo ficou calmo. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este? Perguntavam uns aos outros, que até mesmo os ventos e o mar lhe obedecem. Quando eles chegaram ao outro lado do lago, na região dos Gadarenos, 2 homens endemoniados foram ao encontro dele. Viviam num cemitério e eram tão violentos que ninguém podia passar por aquela região. Eles começaram a gritar para ele: Que quer conosco, ó Filho do Homem, ó Filho de Deus? O Senhor veio aqui para nos atormentar antes do tempo? Uma manada de porcos estava pastando à distância. Então os demônios suplicaram: Se nos expulsar, mande-nos para aquela manada de porcos. Está bem, disse-lhe Jesus, vão. Eles saíram dos homens e entraram nos porcos, e a manada inteira jogou-se precipício abaixo
e afogou-se no mar. Os que cuidavam da manada fugiram para a cidade, contando a história do que tinha acontecido. E a população toda veio correndo para ver Jesus e suplicar-lhe que fosse embora e deixasse todos em paz. Até aqui, né? A gente percebe que a caminhada de Jesus na terra não foi uma caminhada tranquila, né? Mas ele veio, né, para que a gente pudesse ter vida em abundância. Então, amanhã, às 17h59, nós estaremos fazendo a leitura do capítulo 9. Amanhã, 17h59, capítulo 9, vai ser a nossa leitura da Bíblia, leitura bíblica diária, tá bom? Até amanhã, que Deus abençoe, que você tenha uma ótima leitura. Beijo!